para falar sobre Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar sobre uma religião. Eu não estou aqui para falar sobre uma denominação. Mas essa manhã, eu acredito que todos nós precisamos ouvir algo. E esse algo é sobre Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. Acredito que todos nós precisamos acreditar em algo. Mas esse algo não pode ser aquilo que não é eterno. Esse algo não pode ser aquilo que não é permanente. Jesus Cristo, é somente nele que nós precisamos acreditar. Eu não estou aqui para tentar aparecer para ninguém. Eu não estou aqui com várias pessoas ao meu lado para anunciar essa verdade. Porque eu acredito que se o Espírito Santo de Deus estiver aqui, é só o que importa. Se somente Jesus Cristo, a presença dele estiver aqui, é o que importa. E eu acredito que Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos nós. Eu acredito que ele se entregou por todos nós. Ele não se entregou apenas para alguém, ou apenas para alguns, mas foi por cada um de nós. Deus, ele olha para cada um de vocês, entendendo que ele quer o coração de cada um de vocês, que ele quer o coração de cada um de nós. E às vezes a nossa correria é tão grande que a gente não olha para Jesus. As nossas preocupações são tão grandes que a gente não olha para Cristo. Nós olhamos apenas para nós mesmos. Nós olhamos apenas para aquilo que nos convém. Nós olhamos apenas para aquilo que nós podemos conquistar. Mas nós devemos parar um pouco e olhar para aquele que entregou a vida dele por nós. Eu já recebi vários comentários de pessoas dizendo: por que você prega sobre Cristo? As pessoas não estão nem aí. As pessoas não se importam com o que você está falando. Eu já recebi muitas críticas. Mas e quem falou que eu estou aqui para tentar convencer vocês? E quem falou que eu estou aqui para tentar levar vocês para a igreja? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É ele que nos convence. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não tenho esse poder. Mas é o Espírito Santo de Deus que irá nos convencer de que nós precisamos de Cristo Jesus, de que nós precisamos da presença dele todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 João: não ame o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Cristo nos ensina algo: que nós não devemos nos apegar às coisas terrenas aqui, porque tudo isso aqui um dia irá passar. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Então nós devemos olhar apenas para aquilo que é eterno, Cristo Jesus. Não é se apegar a uma denominação. Não que seja errado estar em uma denominação. Não que seja errado ir para os cultos nos domingos, ou você ir para a missa nos domingos. Mas nós não devemos nos apegar a isso. Nós devemos nos apegar somente a Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho. Então o Senhor nos ensina que aquele que ama o mundo não ama o Pai. Aquele que corre atrás das cobiças desse mundo não está nele. Então nós devemos olhar somente para Cristo, abrir mão de tudo isso aqui. E abrir mão não é a gente parar de fazer o que a gente já vem fazendo. Abrir mão não é a gente parar de trabalhar.
Abrir mão de tudo não é a gente largar a nossa família, mas é a gente amar Cristo em primeiro lugar. É a gente se apegar a Cristo em primeiro lugar, e não as coisas que passam. Quando Deus ele olha para nós, Ele sabe que nós precisamos dele. Deus ele não precisa da gente, nós é que precisamos de Deus. Deus ele não precisa das nossas pregações nas ruas, nós é que precisamos da palavra dele. É somente dele que nós precisamos. Jesus Cristo veio para nos trazer liberdade nele. Jesus Cristo veio para que a gente pudéssemos ter vida nele. A palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. E quantas vezes a gente não está sobrecarregado? Quantas vezes a ansiedade não bate no nosso coração? Porque afinal a gente precisa prover para a nossa família. Quantas vezes a ansiedade não bate na porta do nosso coração? Porque a gente precisa pagar as contas. Porém, em Cristo Jesus. Você não tem TikTok, não? Você tem TikTok no Instagram e no YouTube lá. Foi. Aí eu boto para anunciar na cidade. O Pai nos ama, gente. E essa prova desse amor foi expressa na cruz do Calvário. A prova desse amor não foi Jesus Cristo vir aqui pagar nossas contas. A prova desse amor não foi Jesus Cristo vir aqui e dar uma chave de um carro nas nossas mãos. Mas essa prova foi Ele entregar a própria vida dele por amor a cada um de nós. A palavra do Senhor também vai dizer no livro de 1 João, no capítulo 2: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se nós dissermos que estamos em Cristo, que nós o amamos, nós devemos andar como ele andou aqui nessa terra. Nós devemos amar o próximo como Cristo amou o próximo. A gente não pode olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. A gente não pode olhar para as pessoas com uma régua segurando em nossas mãos para apontar os defeitos, para apontar os erros. Jesus Cristo veio para nos dar um exemplo do que é o amor. E nós estamos nesse amor se nós andarmos como Ele andou aqui nessa terra, amando ao próximo, não julgando porque talvez alguém não tenha um carro, não julgando porque alguém talvez não tenha uma aparência bonita, não julgando porque talvez ele esteja nas ruas. Cristo não faria isso se ele estivesse aqui nesse momento. Jesus Cristo não iria nos pedir por causa da nossa classe social. Ah, porque eu tenho um carro bonito do ano, porque eu tenho uma casa própria, porque eu trabalho num emprego que ganha muito bem. Jesus Cristo não nos mediria segundo essas coisas, mas segundo o nosso amor. E amar não é permanecer no mesmo erro. Jesus Cristo não nos chama perfeitos. Ele nos chama da maneira que nós estamos, falhos, pecadores, pessoas ruins, porque nós somos ruins. Ele nos chama todo quebrado. Ele não nos condiciona a uma posição santa, a uma posição que não erra. Ele nos chama em uma posição em que realmente nós estamos fracos, em que nós estamos todos quebrados.
Então quando a gente diz, eu só vou apenas para Cristo quando eu estiver sendo uma pessoa melhor, eu só vou para Cristo quando eu parar de beber, eu só vou para Cristo quando eu parar de usar drogas, vamos do jeito que a gente está. Ele nos chama do jeito que nós estamos agora, seja nos vícios, seja no caminho das drogas, seja no tráfico. Ele nos chama do jeito que nós estamos agora, porque na presença dele, quando nós estivermos um encontro com ele, é que a gente irá mudar a nossa forma de pensar. É quando nós estivermos nele que nós iremos mudar a nossa maneira de agir, que nós iremos parar de odiar o próximo. O nosso próximo não é o nosso irmão de sangue. O nosso próximo, se você olhar para a pessoa do seu lado, é essa pessoa que é o seu próximo. E Jesus Cristo nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Então se você se ama, você deve amar o seu próximo. Demais. Ainda uma grande, em nome de Jesus. Eu não estou aqui, gente, para falar sobre pecado. Eu não estou aqui para tentar apontar o dedo na cara de ninguém. Se eu fosse falar sobre isso, eu iria olhar para mim mesmo no espelho e apontaria os meus próprios erros, porque eu também sou falho. Mas mesmo assim Cristo me aceitou, mesmo eu sendo falho, mesmo eu pecando. Porque talvez você diga, Isaac, mas quem peca não vai para o inferno, é verdade. Mas para isso existe a graça de nós olharmos para Ele entendendo, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso me arrepender dos atos que eu fiz e não cometê-los mais. Jesus Cristo não veio para os perfeitos. Jesus Cristo veio justamente para nós, pecadores. Jesus Cristo veio justamente para nós, que muitas vezes apontamos para o próximo. Foi para nós que Ele veio. Onde muitas vezes nós achamos bons demais, porque talvez frequentamos uma igreja. Onde muitas das vezes nós nos achamos melhores demais, porque andamos de paletó, de gravata, porque temos dinheiro na conta. Nos achamos muito bons mesmos, mas nós não somos bons. Somente Cristo Jesus é bom, e Ele nos torna pessoas melhores, se nós estivermos nele. Então, como a palavra do Senhor diz em 1 João, se afirmamos que o amamos, devemos andar como Ele anda, devemos pensar como Ele pensa. Então sim, nós estaremos em Cristo, então sim, nós o amaremos. Porque é fácil nós falarmos, eu amo a Cristo, eu congrego todos os domingos, eu amo a Cristo. Mas se nós não pararmos um pouco para olhar o que Ele fez aqui nessa terra e não imitarmos os seus passos, será que realmente amamos? Será que somos capazes de perdoar alguém que fez o mal para a gente? Será que somos capazes de perdoar alguém que talvez roubou a gente, que talvez difamou o nosso nome, que talvez fez a gente perder o nosso emprego? Será que nós somos capazes de perdoar essas pessoas? Porque se a gente não perdoa, será que realmente nós somos seguidores de Cristo? Se a gente não perdoa o próximo, será que a gente realmente se parece com Cristo? Assim como Ele diz, sejam meus imitadores. Então é uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos. Não é a gente olhar para o próximo e dizer, você se parece com Cristo, você está seguindo a Ele. É a gente olhar para a gente e dizer, eu me pareço com Cristo. Eu estou espalhando o amor, a qual Ele deixou aqui nessa terra. Será que eu estou perdoando ao meu próximo? Será que realmente eu estou fazendo bem? Será que realmente eu estou seguindo os seus mandamentos? Será que realmente eu estou olhando para a cruz, a qual por meio dela nós temos acesso ao Pai? Aquela cruz, gente, era para nós. Aqueles pregos era para cada um de nós.
não merecia nada daquilo, porém ele veio como cumprimento da promessa de Deus, a qual ele nos resgataria. Mas aquela cruz era para cada um de nós, pecadores. O inferno era para cada um de nós. Tudo que Cristo sofreu era para nós, não era para ele. Então, os meus pecados colocaram Cristo naquela cruz. Os pecados que talvez eu possa cometer amanhã, que colocaram Cristo naquela cruz. Deus abençoe. Foram os meus pecados que colocaram ele naquela cruz. Então, se alguém olhar para mim e dizer: você só quer ser santo? Não. Mas eu tenho que ser uma pessoa melhor em Cristo, porque foram os meus pecados que colocaram ele naquela cruz do Calvário. Foi por causa de mim que ele esteve ali, foi por causa de você que ele esteve ali. Então nós não somos bons, mas nele nós podemos ser pessoas melhores, mas nele nós podemos se parecer com ele, como filhos de Deus, como filhos da luz e não filhos das trevas. Então eu oro para que o Espírito Santo nos convença disso, de que não somos bons, de que nós não somos pessoas melhores sem Ele. Eu oro para que o Espírito Santo nos convença disso, de que tudo isso aqui é passageiro, de que tudo isso aqui um dia irá passar, de que as vestes se acabam, de que o dinheiro se acaba, de que os carros, bens materiais, tudo um dia vai passar. Eu oro para que o Espírito Santo nos convença disso, de que nós precisamos dele, de que sem ele nada nós podemos fazer, de que sem a palavra dele nós não podemos ser pessoas semelhantes a ele, parecidas com ele. Eu oro para que o Espírito Santo nos convença do pecado todos os dias. Eu oro para que o Espírito Santo nos convença de que nós precisamos olhar mais para a cruz, parar de olhar mais para os nossos próprios interesses e olhar mais para aquela cruz, a qual sobre ele levou todos os nossos pecados. Que Deus abençoe a família de cada um, que Deus abençoe a casa de cada um, que Deus prospere a família de cada um, em nome de Jesus Cristo.